agradeço aí a todos vocês que acreditam aí no nosso trabalho, tá? É, essa é uma plataforma inovadora, ok? Já existem treinamentos online, vocês sabem disso. Porém, treinamento específico para software também existem alguns treinamentos. Porém, eu decidi criar esse treinamento, eu decidi criar esse nome Titan Mobile Team, porque futuramente ele será um time, que será uma equipe, né? Nós vamos desenvolver aplicações para a reparação de smartphone. Eu estou estudando e estou trabalhando muito para isso, tá? Eu não posso dar mais detalhes porque não existe isso ainda e eu não quero falar porque senão alguém pode pegar a ideia, né? Você sabe como é que é, né? Então, nós temos aí a plataforma EAD, tá ok? A minha formação é TI, a minha formação é informática, tá? Gerenciamento em redes. Eu trabalhei muitos anos em uma grande rádio lá do estado de Minas Gerais, onde eu era supervisor de TI. Então eu lidava com tudo quanto é tipo de usuário e tudo quanto é tipo de problema. Tá? É, Saí um pouco da área porque o smartphone roubou, engoliu muita tecnologia, não é? Hoje o smartphone ele é praticamente tudo. Ele quase não é um smartphone, ele quase não é um telefone, né? Hoje em dia quase ninguém liga, pega o telefone e liga para outra pessoa. Ou conversa via WhatsApp, ou conversa via Facebook, ou e-mail. Enfim, tem N formas de comunicação, né? Então, voltando ao assunto da plataforma, eu comecei a ver a necessidade, a necessidade das pessoas, a falta de conhecimento. Mas não é uma falta de conhecimento porque quer, é porque não sabe por onde começar. Entende? Não saber não é defeito, mas permanecer daquela maneira, aí você pode já começar a considerar uma falha grave, porque você vê que hoje as tecnologias uma vão engolindo as outras e, consequentemente, no seu bairro, onde você tem a sua loja, você tem concorrentes. Pode ser o seu amigo, mas querendo ou não, ele é um concorrente seu, não é? Até mesmo quando não é amigo, que eu sempre prezo essa parte de ser amigo de todo mundo, de ser parceiro de todo mundo, porque todo mundo ganha. Né? Compartilhamento de informação é muito bom, né? E diga-se de passagem, o smartphone, eu falei isso em uma live que eu fiz, a internet, o intuito dela ser criada foi compartilhar, é compartilhar informações, compartilhar conhecimento. Né? É, não importa se você está pagando por uma plataforma que nem a nossa, ou se você está correndo atrás disso de uma forma gratuita. Né? Eu só não acho bacana ficar sem conhecimento. Então, nós criamos essa plataforma, foi criado o Basic, o curso Basic. O nome Basic era para ser o treinamento inicial e não um treinamento básico. Só que esse nome não é que ele foi acarretando problemas, mas o pessoal tinha essa noção de ser básico. E de básico ele não tinha nada. Então eu decidi É, trocar o nome dele, né? Eu decidi fazer um upgrade desse Deep Software, que o nome já é bem mais sugestivo, né? Você vê o software profundamente, que você vê o software realmente ele nasce e como ele é. E isso para nós é muito importante. Né? Você saber como funciona. Porque de receita de bolo todo mundo tem, todo mundo sabe, não é mesmo? Mas o que acontece, por que do nome, por que disso, por que daquilo, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que nenhuma plataforma ensina tão profundamente que nem eu tento passar. Inclusive, vocês podem perceber que quem acho que vocês dois não chegou a fazer o Basic, né? O conteúdo é bem mais é. profundo. Você vê que eu já começo a falar de processador, de onde nasce, das instruções, né? Então, é bem profundo mesmo, tá? Então, eu acho que conhecimento, quanto mais profundo você tem, mais um laudo é, real você consegue dar, não é mesmo? Eu faço muita analogia das pessoas aí que pega o defeito, o cliente chega, não consegue arrumar, fala assim: o problema é na placa. O problema é na placa, mas o que é na placa? É o software?
o hardware, não é? É a mesma coisa de você levar o seu carro no mecânico. É, ele fala assim que você tem que trocar o motor. Mas tem que trocar o motor por quê? Ah, parou de funcionar. Quer dizer, ele não sabe se é. Não existe mais carburador, né? Ele não sabe se é o carburador, se são as velas, se é a ignição, se é o sistema elétrico, não é? Ele é feito, ele é composto de várias coisas, inclusive hoje de software, né? Um carro hoje roda sistema operacional. Então, tem que saber, não adianta, tem que saber. Então, vendo isso, vendo esse déficit, eu resolvi criar esse treinamento. Tá? Mas uma outra coisa, já falei sobre a plataforma, eu vou falar aqui um pouco agora do acesso, tá? Eu não entrei ainda Sim. na nossa aula, ok? O acesso, vocês estão vendo a minha tela aí? Bacana. Então, eu tenho aqui a plataforma, né? Eu estou logado aqui. Aqui é onde eu tenho os meus cursos. Eu possuo os 3 cursos. O Basic deixará de existir porque não compensa pelo o valor e pelo conteúdo que ele não será atualizado mais. Vai ser atualizado o Deep Software. Então eu posso clicar aqui em continuar treinamento. Tá? Não sei se era um de vocês dois que estava com dúvida sobre plataforma. A plataforma é isso, é um site onde você alimenta com as suas informações. É uma plataforma de ensino. Né? Deixa ele entrar aqui. Então aqui é a index do nosso treinamento. Né? Eu falo um pouco sobre o DeepSoft, vocês já devem ter visto isso. Aqui eu tenho o botão continuar curso, porque eu já iniciei uma aula. Então se fosse da aula 0, Tá iria com um estar ali delay aqui, iniciado. ô Sidney. Okay? Na imagem, no Aqui teu embaixo áudio você não, mas tem na imagem tá os com um delay vídeos. de uns Tá? 20 segundos, eu acho, mais ou menos. Uhum. Tá Tá. ok. Tá, beleza. Eu vou tentar passar um pouco mais É. devagar, tá ok? Então aqui é a plataforma. Então aqui eu tenho os vídeos, né? E do lado do vídeo tem o tamanho dele, 22 minutos, 13 minutos, 8 minutos, 20 minutos, tá? É, é, Esse treinamento, essa aula nossa vai estar inserida aqui, tá ok? Porque ela é parte de um treinamento, né? Nós vamos ver algumas coisas aqui, algumas coisas básicas. E até mesmo para as Ok. pessoas que não estão participando da live, elas vão poder ver essa videoaula. Bacana? A respeito de tirar dúvidas, tá? Eu já estou vendo aqui uma coisa, eu não tinha visto isso ainda, isso não era para acontecer, mas aqui tem um botão tire suas dúvidas. Então, a pessoa vai clicar aqui e vai tirar a dúvida dele. Só que isso aqui, gente, era para aparecer só antes de adquirir o treinamento. Por quê? Porque as dúvidas do treinamento são tiradas no nosso grupo de Facebook. Por que eu decidi fazer dessa forma? Porque no grupo de Facebook fica tudo documentado, mesmo. Se você tem uma dúvida, você posta lá. Eu vou dar um conselho, vou dar uma dica. Nós vamos tentar resolver o seu caso todo por ali. Por quê? Porque vai ficar um histórico disso. Outro aluno pode precisar, você mesmo pode precisar, em cima daquele estudo que nós fizemos, você pode, daqui a um mês, 2 meses, entrar um outro aparelho que é praticamente a mesma coisa. Então você consegue tirar a sua dúvida aqui. Eu tenho muito problema, mas eu tenho muito problema mesmo, em pessoas que me chamam pelo WhatsApp. Vejam bem, não é que eu quero vender o treinamento e depois se vira. De maneira alguma, eu nunca jamais vou deixar uma dúvida sem resposta. Tá? Mas o problema é que se eu falo no WhatsApp, gente, vocês não têm noção tanto de pessoas que me chamam por dia. E assim, não é que eu não quero, mas eu trabalho com isso. Né? Então, eu tenho que dar prioridade às pessoas que estão dentro do meu grupo, não é mesmo? Eu ajudo muita pessoa por fora, mas eu não posso ajudar uma pessoa por fora da mesma maneira que uma pessoa me paga, não é? Não é? Então assim, para filtrar isso, eu pego e falo para as pessoas
perguntarem dentro do grupo de Facebook. Às vezes, eu tenho que falar 2, 3, 4 vezes com a mesma pessoa. Isso aí já começa a ficar chato, né? Uma outra coisa, fora do Facebook, eu só respondo o WhatsApp se for problema de acesso. Exemplo, não consigo acessar a plataforma, não consigo acessar isso, não consigo acessar aquilo. Não quer dizer, a pessoa não consegue nem entrar na plataforma para ver os vídeos e às vezes não consegue entrar no Facebook ou trocou de Facebook, enfim, por questões que não sejam do treinamento, ok? Uma outra coisa que eu tenho muito problema é a respeito de pessoas perguntarem, fazerem questionamentos de coisas que não tem na plataforma. Não é que exemplo, eu não dei aula exemplo de Xiaomi. Pode perguntar. Agora, tipo uma pergunta, como fazer o FRP na UMT? Já não tem nada a ver com o intuito do treinamento. Não é isso? Então, mais uma vez, não é que eu não quero responder, é porque tem que ter uma certa prudência, né? Tem que saber que o treinamento é para software, mas é para um software sem box. Então, para que você vai perguntar de box? Que nem agora, nós utilizaremos uma box para eu mostrar algumas coisas do software. Você consegue ver de maneira mais profunda, né? Mas é isso, tá? E tirando isso, uma pessoa me ligando aqui, viu? Tirando isso, nós temos aqui também que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar. Eu não sei se foi a dúvida do rapaz aí de Aracaju, porque esse treinamento ele é uma junção de dois. Então lá no início eu falei uma coisa, só que hoje eu percebi que para fazer daquele jeito fica complicado, né? Então o que eu fiz? Eu tenho aqui, tá? Vai responder a sua dúvida aí, tanto aqui no Deep Software, nos avisos. Outra coisa, leiam os avisos, ok? Então, eu tenho aqui nos avisos, que fica marcado no topo, vocês podem ver que tem aqui o Drive do Google Drive. Deixa eu descer aqui. Eu acho que tem uma maneira mais fácil de acessar, mas está aqui, tá vendo? Então, aqui é a nossa área de download. Então, tudo relacionado ao treinamento, exemplo, Odin, você pode entrar aqui e baixar. Só que é o seguinte, uma outra coisa. Tentem ficar menos dependente possível, não de mim, mas de coisas que vocês mesmos, podem fazer. Exemplo, agora mesmo o rapaz aí de Aracaju me perguntou como que ele ficava sabendo do processador do smartphone LG K4. Ele já queria abrir o aparelho. Precisa de abrir? Não precisa. É só você vir aqui no Google, né, que é uma grande ferramenta, e digitar eu tô digitando devagarinho porque o meu teclado aqui tá meio estranho. Especificações LG K4. Olha lá. O primeiro link que me dá aqui é Tudo Celular. Então, o Tudo Celular é um site que me fala a ficha técnica dos smartphones. Então, se eu clico aqui, ele vai me dar um laudo completo deste telefone. Olha só. O gigahertz, a memória. Vai falar um pouco sobre o aparelho. O Android que lançou nele, né? Obviamente. Um pouco mais para baixo, vocês podem ver que aqui está escrito chipset Cortex A53 MediaTek MT6735. Então vocês podem ver lá nas nossas aulas de MTK que esse aqui é o processador do aparelho, esse é o chipset. Então, respondendo a sua dúvida aí, esse aparelho é um MT6735. Entende? Então é MT6735M.
ok? Depois, na hora que acabar a aula, você faz isso que eu fiz, que você vai achar isso aqui, ó, tá? E assista às aulas de MTK, assista quantas vezes você quiser, se você não pagar mais, tá? Você pode assistir quantas vezes você quiser. E se tiver dúvida, pergunte dentro da plataforma, ok? Sim, senhor. Vocês estão vendo aí a tela? Bacana. Então, o Android, não é? Vamos ler aí, ó. Android é um sistema operacional, né, entre parênteses SO, de sistema operacional, baseado no núcleo Linux. O negócio já começou a cair pro Linux aí, né? No núcleo Linux. E atualmente desenvolvido pela empresa de tecnologia Google. Já não tem dinheiro, né? O Android é o sistema operacional móvel mais utilizado do mundo. Entre aspas aí, gente, o Android não está presente somente nos smartphones, né? Inclusive eu falo isso em uma aula, acho que uma das primeiras aulas. Equipamentos hospitalares, avião, televisão, carro, né? Óculos, né? O tal do Google Glass. E muitas outras coisas que a gente ficar falando aqui vão ficar a live toda, né? O código do sistema operacional é disponibilizado pelo Google sob licença de código aberto. Okay? Apesar de a maior parte dos dispositivos ser lançado com uma combinação de software livre e software privado. A gente tem exemplos disso aí nítido, que são exatamente os smartphones, que são construídos em cima de um Android, porém, exemplo, FRP, não é? FRP já é uma particularidade de cada fabricante, não é isso? Então eles implementam soluções e aplicativos e coisas em cima de cada aparelho. O Android é muito popular entre empresas de tecnologia que buscam um software pronto, de baixo custo e personalizável para dispositivos de alta tecnologia. A natureza do software de código aberto do sistema operacional tem encorajado uma grande quantidade de programadores e entusiastas a colocar uma fundação para o desenvolvimento de projetos feitos pela própria comunidade que adicionam recursos para usuários mais avançados e trazem o Android para dispositivos que inicialmente não foram lançados com a plataforma. Alguém sabe o que é isso aí? Essa última parte aí? Qual a última Não. parte? Se não souber, fala não. Alguém sabe? Encorajado. A natureza do software de código aberto do sistema. Não, professor, não sei. Ah, sim. Agora Ok. faz sentido. ROMs customizadas. Custom ROMs. Não é mesmo? Eu tinha um S3, o S3 e até o KitKat 4.4. Eu tinha nele, na época, um Android 6. Né? Então, isso de dar, não dá, de vai, não vai, vai. Mas é a fabricante que para ali. Até mesmo porque para forçar você a trocar de smartphone. Porque o sistema operacional, quanto mais recente ele é, mais seguro ele é. Né? Tem algumas aplicações que só rodam em cima do mais novo, não rodam em cima do mais velho. O seu aplicativo do banco não deve rodar no 4.4, mas roda no 9. Tem alguma assim, dessas custom ROMs também então, que o aplicativo de banco não funciona. Importantíssimo isso, tá? Muitos. Não funciona, exatamente. Certamente porque não tem um patch de segurança, não tem um nível de segurança mínimo que o desenvolvimento requer, né? Não é mesmo? Tá? Bom, enfim, então essa foi uma explanada, foi uma explicação a respeito do Android, tá? Dei um enter aqui, vamos ver quanto tempo vai demorar pra... Bem, professor. Cair. Eu participo de um grupo de Na verdade, eu dei um enter errado aqui. root no Facebook ali, e o que eles matam de aparelho tentando fazer root e instalando custom ROM, vocês não têm ideia.
Vocês não têm ideia que eles matam de aparelho. Eu sei. E eu vou te ser bem sincero, eles matam porque só querem fazer. Que se eles tivessem um conhecimento mínimo, eu já fiz isso demais, tá? O meu S3, coitado, sofreu muito. Quando você instala um TWRP, você consegue fazer, quando você faz um root nele também, você consegue fazer um dump completo do aparelho. Você sabe o que é tudo? Ele faz tudo. Ele faz um backup do sistema inteiro. Você guarda no seu cartão de memória. Você pode fuçar, você pode fazer o que você quiser. É claro, só não matando o telefone, né? Depois você consegue pegar aquele backup hoje aqui, e voltar com ele. professor, Então, do meu ele S5, volta do jeito que era antes. esse dump que eu fiz completo aí com o TWRP, as partições EFS, né, do e-mail, tem tudo. Exato. Eu guardei no Drive, né? Aí você já tem que ter root, mas ele nunca faz perder, tudo, né? Entendeu? Esse tipo de estudo é muito bacana. Pode ser que você use, não, mas o estudo que ele vai te proporcionar, o entendimento, sim, com a sabedoria que ele vai te proporcionar, já se paga, né? Então aqui nós vamos inicializar aí, ó, inicialização de execução de código boot presente na ROM. Então aqui nós estamos falando de boot, tá, gente? Nós estamos falando aqui de como funciona, como é feito o boot dos aparelhos, tá, ok? Tá? Depois lá no finalzinho a gente pode falar um pouco de sintomas disso aí também, tá, ok? Nós vamos falar de boot e vamos falar de kernel também, tá? Porque tudo inicia e nasce disso aí, ok? Até o momento anterior ao boot inicial, a CPU permanece em estado no qual nenhum tipo de inicialização foi feita. Relógios internos, que é o clock, né, não foram configurados e a única memória disponível é a RAM. Quando o botão ligar é pressionado, olha só, quando o botão ligar é pressionado, o boot começa a partir do chamado código de boot ROM. Este é um pequeno pedaço de código que pode ser acessado diretamente pela CPU. Olha só, já nasceu na CPU, né? Cada arquitetura pode possuir uma maneira diferente de conectar a CPU a este pedaço de código de inicialização. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não tirei isso da aula que eu dei, vocês podem ver que tudo casa. Tá? O código de boot ROM irá detectar o dispositivo ou região de memória utilizado para o boot do sistema através de um registrador específico da CPU. Normalmente, este é mapeado para controles físicos, jumpers ou deep switches. Isto irá determinar onde a plataforma encontrará o primeiro estágio de outro componente, o bootloader, que também fala dentro dos nossos estudos. Okay. Eu não vou ficar falando bootloader, boot, porque tem tudo lá, tá ok? Uma vez que a sequência de boot é estabelecida, o código de boot da ROM tentará carregar o primeiro estágio de inicialização dentro da memória RAM interna. E uma vez que isso se sucedeu corretamente, o código de boot da ROM seguirá o fluxo de carregamento e execução agora diretamente pelo código de bootloader. Posso passar para frente? Aqui é um esqueminha, né? Tá vendo? Ó, boot code é o A, boot ROM e B, boot ROM e a memória interna, né? Que é a memória RAM do nosso aparelho, que é presente também, claro, hoje é presente em todo o dispositivo eletrônico, existe memória RAM, né? Só um dado curioso aqui, o primeiro dispositivo no mundo a ter memória RAM foi o Atari, tá? Bacana, vamos lá. Passo 2, bootloader. O bootloader é um programa especial separado do restante do kernel do Linux
que é utilizado para inicialmente configurar a memória, além de carregar o kernel na RAM. Este é em sistemas operacionais, particularmente Linux, para desktop, existem programas como o Lilo e o Grub. Bacana? Lilo e Grub. Quem estiver tirando print não precisa, que isso vai estar disponível lá, mas se quiser também pode tirar. Entretanto, no mundo do Linux embarcado, o mais utilizado bootloader é conhecido como DasBoot. Aí até ele tem o link para você conhecer o tal do Boot, que inclusive tem sistemas Android que o nome da partição boot se chama Boot, tá? Entretanto, frequentemente os fabricantes de hardware fazem uso de seu próprio bootloader. Os requisitos de um bootloader para um processador ARM rodando Linux podem ser encontrados dentro da própria documentação do kernel, presente no código aberto do mesmo, em documentation/arm. A execução do bootloader prossegue dentro dos seguintes passos. O primeiro estágio do bootloader irá detectar a configuração da memória RAM externa. Uma vez que a memória RAM externa está disponível e o sistema pronto para executar algo mais significante, o primeiro estágio de bootloader irá carregar o estágio principal e colocá-lo na própria RAM externa. O segundo estágio do bootloader é o primeiro programa principal a ser carregado. Isso pode vir a conter código para configurar sistemas de arquivos, memória adicional, suporte de rede, entre outras coisas. Em um telefone, por exemplo, este pode ser encarregado de carregar código específico do modem da CPU, que é a baseband, né? Assim, para configurar as proteções de memória de baixo nível e outras opções de segurança. Uma vez que o bootloader finalizou o carregamento da configuração das tarefas ditas especiais, ele irá procurar por o kernel Linux para iniciar sua execução. Este, por sua vez, será carregado na média, no cartão, né? Cartão SD, memória flash ou ponto de montagem remoto via rede. Mas o nosso caso é carregado na FlashNAND, né? De boot, que colocado diretamente na RAM externa. Além disso, alguns parâmetros de boot, eu vou falar aqui uma coisa para vocês vão entender perfeitamente agora o porquê disso. Além disso, alguns parâmetros de boot também serão colocados em memória, já que o próprio kernel também fará uso dos mesmos quando da sua inicialização, ponto de montagem dos dispositivos seriais, por exemplo. Olha só essa parte aqui. Uma vez que o bootloader finalizou o carregamento e a configuração das tarefas ditas especiais, ele irá procurar, olha, presta bem atenção, por um kernel Linux para iniciar sua execução. Este, por sua vez, será carregado da média, né, média que é de mídias, né, cartão SD, memória flash, etc. Vocês já se depararam desse pessoal aí que consegue, nos Motorolas que morrem por atualização de boot, Já. fazer o aparelho ligar pelo cartão de memória? Olha aí. Por quê? Tá vendo? Porque ele procurou o boot no cartão de memória, que ele tem uma sequência, né? Se ele não achou na FlashNAND, ele procura no cartão SD. Então, dependendo do fabricante, ele até altera isso. Procura primeiro no dispositivo móvel para depois dentro. Entende? Então é por isso que eles conseguem voltar. Tem uma pessoa me chamando insistentemente aqui. Eu vou ter que falar isso lá. Porque se não tiver em ponto e não conseguir entrar depois, que nem outras pessoas aí já entraram, fica bem complicado, né? Aí eu tenho que ficar parando uma coisa que já foi combinado para colocar uma pessoa que... Enfim, é isso aí.
Por fim, o bootloader é finalizado e passa então o fluxo de execução para o kernel do Linux. Usualmente esse é descomprimido, ele é descompactado, né? Deste ponto em diante, o kernel é quem assume a responsabilidade pelo sistema. Ok? Então aqui mais uma vez. Slide. O próximo. Uhum. Exatamente, tá vendo aí, ó? Uhum. Ele já carregou ali na memória interna, tá vendo? O kernel Linux. O kernel do Linux inicializa o sistema Android na olha você ver, o kernel Linux o kernel Linux inicializa o sistema Android da mesma forma que diversas distribuições Linux, configurando tudo que é necessário para que o sistema execute corretamente. Controladores de interrupções, chamados de IRQs, né, para quem é mais profundo na informática aí, proteções de memória, escalonamento e coaching. Uma vez que suas unidades de gerenciamento de memória e cache foram inicializados, o sistema está apto a utilizar a memória virtual e carregar programas em espaço do usuário. O kernel buscará os arquivos raiz, mais conhecidos também como arquivos root, né? O processo inicial init, tá? Init, nós vamos ver isso aqui. Init encontrado em system/core/init na árvore de códigos do Android e inicializará como processo inicial do espaço de usuário. Então, esses processos init são processos do Linux, tá? Ok? Esse system/core/init às vezes pode mudar também, tá ok? Como é um programa de código aberto, então as fabricantes, o Google passa o kernel cru, né? O kernel raw. Então ele desenvolve, ele manipula ele do jeito que ele quiser, ok? Por isso que os telefones são mais seguros do que outros. Por isso que para fazer FRP de Motorola é de um jeito, para fazer de Samsung é de outro. Por isso que LG é mais vulnerável, porque ele não trabalha muito a parte de segurança, entende? Então, cada fabricante desenvolve do jeito que quer. Aqui já é o outro aí, direto no kernel, tá vendo? Boot, kernel, ok? Processos init. O processo init é como um pai de todos os outros processos do sistema. Cada um dos outros processos serão iniciados a partir deste processo ou a partir de alguns dos seus processos filhos. O processo init no Android irá procurar pelo arquivo de nome init.rc. Esse nome pode trocar também, tá? Este é um script que descreve os serviços de sistema de arquivos, né, e outros parâmetros que necessitam ser configurados. O script.initrc fica localizado em System Core Root Dir, na árvore de códigos fonte do projeto Android. O processo init irá ler o script init.rc e iniciar os processos dos serviços do sistema Android. Já está aí, tá vendo? File system init.rc, ok? Gold e Dalvik. O componente Zgold é lançado pelo processo init e basicamente a sua tarefa se resume em iniciar a executar a máquina virtual Dalvik. Máquina virtual. Vamos guardar esse nome, tá? Máquina virtual. Aí tá o Zgold ali, né? Zgold ou Dalvik, isso aí depende, ok? 6. O servidor do sistema, System Server. O System Server é o primeiro componente Java. Alguém já ouviu falar em Java? Né? Pois é. Então, vocês acham que alguém que programar em Java vai ficar fera no... Sucedeu dele, né? Antigamente era só Java, agora é... Sistema Java, Server é o primeiro... aquele Symbian, né, do... Exato. Isso. O System Server é o primeiro componente Java a executar no sistema. Ele está a cargo de executar todos os serviços Android.
como o gerenciador telefônico, né? A interface Bluetooth, a inicialização de cada um dos serviços é atualmente escrito diretamente dentro do método run do System Server. O código-fonte do System Server pode ser encontrado dentro do arquivo Frameworks Base Service Java com Android Server System Server.jar. Na árvore de códigos-fonte do Android. Lá embaixo já, o System Server, né? Ele já passou por todas essas etapas aí. E finalização, né? Uma vez que o System Server for configurado, está executando o boot do sistema foi completamente carregado com sucesso. Existe uma ação global tomada pelo sistema que é o broadcast do evento. Action boot completed. Quer dizer, a ação de boot foi completada. Tal funcionalidade visa estabelecer uma ordem temporal na inicialização dos serviços do sistema. Porque tem que ter uma hierarquia de subir os serviços. Né? Exemplo, como é que eu vou montar uma partição sem antes montar uma outra que necessita dela? Então tem uma hierarquia. Né? Dessa forma, um desenvolvedor que deseja iniciar o seu próprio serviço precisa se registrar para receber o broadcast deste intent. Nota: os detalhes de cada um dos passos apresentados aqui pode variar conforme a versão do Android ou ainda de acordo com a plataforma na qual este é executado. Fim. Sim. Eu mais ou menos. Entenderam? Aí vocês me perguntam, Vai. vou usar isso na manutenção? Vai. Eu poder entender como é que funciona a ordem da muito inicialização do aparelho. Né? Entende? Verificar onde é que está o erro. Ô, Sidney. Exatamente. Olha, gente, eu já falei isso com vocês. Eu não faço nada para ser mais um. Tá? Então, esse projeto... Não tem. Eu acho que não tem ninguém que faça desse jeito que eu faço. Eu acho que não tem, não. Não tem. Diga. Olha só, você só me perdoa um instante. Quando vocês falam aí, você pode falar. Eu vou ter que ver aqui quem é que tá me chamando para tentar colocar essa pessoa na live, tá ok? Mas pode perguntar aí. Pra mim por causa da linguagem, eu não conheço muito a linguagem de tudo aí, né? A linguagem que falaram aí, entendeu? Eu não entendo, mas eu tenho que, no decorrer do curso, eu vá pegando, né, aos poucos. Sim, vai. Você pode ter certeza que sim, tá? O início é aqui, tá ok? Vamos agora fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui, não vou entrar em detalhes, tá? Isso aqui é uma box, isso é o layout de uma box. Esse é o layout da UFI Box. Eu tenho conectado aqui um Zenfone Asus Selfie 2. Tá? Vocês podem ver que aqui na minha esquerda, eu já dei um read ali, ó. Eu já dei um Identify Device aqui, ó. Ele vai ler o telefone todinho, ó. Okay? Ele leu aqui essa parte, ele não leu tudo porque eu tenho que pular para uma outra parte. Esse telefone já tem root nele. E já está com o ADB ativado também. Ele leu aqui alguma coisa dele, falou que é um Asus, falou qual que é o processador e demais informações aqui. Vou clicar aqui em ADB e vou dar mais um Identify. Você pode ver que vai identificar mais coisa ainda ali, ó. Já identificou mais algumas outras coisas, tá vendo? Não vou me atentar para isso. Depois vocês podem ver isso aqui lá, o print que eu vou deixar, ok? Percebam que aqui do lado direito é a minha árvore do Android, não é? Tá vendo? Ó? Sim. SPL1, né? São as partições, não é isso? São as partições. E cada partição, vocês podem perceber que tem escrito assim, MMC BLK0, MMC P1, não é isso? MMC, tá vendo? Então, aqui é uma chamada. Isso aqui nada mais é do que a partição SBL1, que está montada em userpart/sbl1.mbn, tá vendo?
Então, isso que vocês estão vendo aqui é a árvore de diretórios do Sim. Android do Asus. Bacana? Tá vendo? Persist, para quem já é um pouco mais aprofundado aí, ó. O Persist, tá vendo? O UserData, tá aqui embaixo, que o UserData, para quem não sabe, é onde ficam os dados dos usuários. Vocês podem perceber que todo o sistema monta o UserData por último. Por quê? Porque ele vai montar tudo e o restante da memória ele vai jogar para o usuário utilizar. Que aqui no caso é Muito bacana. 25,54 GB. Bacana? A partição System, para quem já é um pouco mais de informática, é o C2./Windows. Sim. É justamente o Android em si. Tá vendo aqui? Ok? E aqui, para cima, não vou falar todas, são todas as partições do sistema Android. Se eu não me engano, esse é o 6, tá? Desenvolvido, que a Asus desenvolveu para este aparelho, tá bom? Eu estou tentando ver aqui, ó. Build ID version 6.01 Marshmallow. E aqui inclusive fala o nome da tudo ROM. isso, tem sinal de rádio, se não tem, se tem e-mail, é o mesmo Get Varal, né, professor? Fala tudo, tá? Para quem exato, para quem nunca viu uma box, para quem nunca viu o layout de uma box, este é um layout de uma box. Então, a box também, se você tem um conhecimento inicial, ela te ensina muita coisa, professor? Tá? Beleza? Tranquilo? O FI. Essa minha não é box, é dongle, tá? É aquele pendrivezinho, ok? Uso ela? Não, só para estudo, tá? Por quê? Porque aqui onde eu tô eu não trabalho aqui, gente. Eu só mexo com isso o dia inteiro. Eu trabalho servindo vocês, eu trabalho fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Então eu tenho as boxes, eu tenho as coisas, mas procedimentos de aparelhos eu faço nos que eu tenho para fazer conteúdo para plataforma, ok? Bacana. Então aqui é a árvore de diretórios, bacana? Ok. Vamos pegar aqui, anotem para mim aí, ó, partição a boot. Vamos pegar persist e vamos pegar modem 1, ok? Então, anotem essas 3 partições aí. Qual o nome? A boot. fazer isso aí, só pra gente fazer uma linha de raciocínio aqui. Modem. Pode ser a boot, modem 1 Persist. e persist. Persist. Notado. Isso. Beleza, ok. Vamos agora partir aqui, ó, clicar nesses 3 pontinhos e clicar aqui em ADB File Explorer. Então ele vai me listar aí a minha raiz do meu Android, não é isso? Correto. Deixa ele voltar aí aqui, ok? Não é isso? Do Linux, né? Então aqui, o raiz, né? O barra, para quem conhece um pouco de Linux sabe que é isso. Inclusive, se eu clicar aqui, eu começo a ver umas coisas que tinha lá naquele texto que nós lemos. Olha aqui, init.rc. Olha ele aí. Lembra lá do processo init que chama ele para montar as outras coisas, para ver não sei o que? Lembra disso? Ok. Concorda comigo que esse aqui é o nosso Android? Qual? O init? Não é? É porque aqui, ó, aqui Linux, tá muito embaçado. Não, Linux aqui, acho ó. que a letra tá muito pequenininha. Tá pequena mesmo, né? Tá. Sei. Tá, no vídeo, na que eu não videoaula, consigo eu enxergar vou editar e vou dar nada, um zoom tá aqui, tudo tá ok? embaçado, que tá muito pequenininho. Cara? Tá. Eu só consigo ver o lado esquerdo, né? Alguém assim, aí pouco. consegue ver? A barra, a Alguém de CR. Agora do lado direito eu já não enxergo nada. Tá. Isso. Realmente. Eu consigo ver pouco. Tá. Não consigo ver. Tem pouquinho, Alguém né? consegue ver se aqui tem... Só ampliar um pouco mais, realmente. Ok. Você que... pois é. Azul, né? Aqui como não tem como eu... Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui que eu tinha feito. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Espera um pouquinho. Não, mas eu
Eu faço aqui rapidinho, quer ver? Vou tentar fazer uma coisa aqui. Pode ser que tenha até jeito de fazer isso mais rápido, mas agora aqui a toque de caixa eu não vou saber. Diminuir a resolução não dá? Deixa eu subir. Eu acho que aqui. o Windows tem uma lupa, não tem aquela lupa? Acessibilidade, tem acessibilidade. É. Então, pois é. Então, o que acontece? Eu consigo sim, mas Ah, tá. aumentar a resolução, mas eu tô gravando, entendeu? Eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Vou tentar pegar isso aqui. Pegar até aqui o init RC. Eu vou pegar até aqui pra gente fazer um outro estudo também. Ok. Vou dar um salvar aqui. Vou colocar na área de trabalho mesmo, só pra gente não perder tempo. É um pouco lento porque tá gravando. Cadê ele? Uhum. Aqui eu consigo dar um zoom, entendeu? Tem alguém com ruído no fone. Vai aumentar, mas vai quebrar. Mas Ah, acho que perfeito, professor. É, melhorou, melhorou. agora tá dando pra ver? Beleza, tranquilo. Quem anotou as partições Abut, aí? Esse é o Android, né? Modem 1, Quem anotou as e partições persiste. aí? Tá. Cadê? A boot. Cadê o Abut? É, persiste, tem. Persiste tem. Achei, né? Então, um ponto pra vocês aí, né? E as Não outras, tem. cadê? É, não Tem tem. Abut. Não tem Abut, né? É, persiste. Não, modem 1. Ah, e qual que foi modem outro? Modem 1. 1. É, E o tá. modem Não 1. tá me dando Modem 1, né? professor. Cadê o Modem 1? Tem? Pois é. Não. É. Sim. Era pra estar aqui. Modem Lá 1 fora também não não era tem. uma partição? Então era pra estar na raiz, né? Também não. E agora? Tá oculta? Danou, né? E aí? Mudou de nome? Não tá oculta. É um Não, link não simbólico para outra pasta? Também não. Ela tá em Também alta não. região da A gente vai falar de memória. link simbólico, mas também não. Será que eu tô Era mentindo? pra tá ali, né? A raiz Será que eu tô de tudo é mentindo? aqui, Será que eu né? tô doido? Pode. Tá. Tá, bacana. Beleza, gente. Olha só. Lembra que eu falei com vocês pra guardar o nome máquina virtual? Ah, beleza. Ok. Eu já montei alguns projetos com máquina virtual. O que é isso? Você ter, exemplo, eu trabalhava lá nessa rádio, tinha várias filiais, ok? Então, exemplo, a gente tinha que ter servidores muito poderosos, ok? Isso é a noção geral, tá? Não é feito para esse intuito aqui, mas é uma máquina virtual também. Então, na máquina virtual, ao invés de eu comprar um servidor que custa 15 mil reais para ser um domain controller, um outro servidor de 15 mil reais para ser servidor de arquivos, porque eu quero separar, porque se parar, não para tudo, entende? Um outro para ser antivírus, um outro para ser banco de dados, um outro para ser firewall, né? Então, só aí eu teria que ter 4 ou 5 servidores de 15 mil cada um, ok? A virtualização funciona da seguinte forma. Você instalava um kernel Linux na máquina. Para vocês terem ideia, um kernel Linux compilado, ele cabe em um disquete. Cabe em 1.44 megas. Isso hoje é irrisório, né? Então você instalava um kernel Linux e dentro do kernel Linux você emulava máquinas virtuais. Então eu podia ter uma máquina servidor de arquivos, eu poderia ter uma máquina domain controller,
uma máquina antivírus, uma máquina banco de dados, isso compartilhando o mesmo hardware, compartilhando o mesmo processador e compartilhando a mesma placa de rede, por exemplo, ok? Isso é uma máquina virtual, ok? O Android nada mais é que uma máquina virtual também, ele não existe. É por isso que aqui vocês não vê a boot. Por isso que aqui não tem modem, porque isso que vocês estão vendo, esse barra e esse tanto de coisa aqui de baixo, é o kernel Linux. E o kernel Linux, ele vai, através dos processos init, ele vai montar uma máquina virtual na Aí, flash. caso a sua máquina não está montada, né? Entendeu? Aqui ela está montada, mas eu não estou vendo, porque eu estou direto na raiz, ok? Mas vocês podem perceber que quando eu cliquei no barra, eu tenho as pastas e tenho os arquivos aqui fora. E o nome lá não me deixa mentir, que tem processos init. Olha aqui, init.asus.logtool já é um init que a fabricante Asus desenvolveu. Init.asus.rc, tá vendo? São scripts que rodam para fazer o sistema funcionar. Está sendo visualizado. Ok? Init, ele está aqui. Exatamente, init.qcom.class.core.sh, init.qcom, pelo nome Qcom, eu já sei que é alguma coisa de processador Qualcomm, né? Ó, init.qcom.sh, tudo que você vê escrito SH e RC é que são scripts, tá? Tá vendo? Então, ó, olha aquele processo pai, init.rc, olha ele aqui, ó. Estudo, exatamente. Então, monta-se o boot carrega o kernel, e o kernel, depois que ele monta, ele começa a iniciar os processos init para montar o seu Android. Por isso que você não vê ele aqui, ó. Por isso que você não vê ele aqui. Aí eu te pergunto, se você saber isso a fundo, se você estudar um pouco de programação, se você for aprofundando nisso aqui, se dá um erro, se não monta um driver, se acontece alguma coisa, eu estou estudando profundamente rádio desativado. Se você... aquilo tudo vem daqui. Tá? Então, é isso. Então, eu vou abrir 2 processos init para nós vermos, tá? Então, eu vou fechar aqui. Nós já fizemos esse estudo. E aqui dentro, ó, para quem não tiver, instale, se for aprofundar, como eu estou fazendo aqui, instale um Notepad++, um Notepad++. Como é que eu acho? Dá uma googlada, escreve Notepad++, download. Pega e baixa ele, ok? Olha aqui, processo init.rc, ó. Ok? Deixa eu fechar para fazer do início para ficar mais tranquilo, né? Ó, vou abrir aqui a nossa pasta. Vou pegar o processo init.rc, vou clicar com o botão direito nele, vou mandar abrir com Notepad++. Mas esse arquivo aí o senhor extraiu com a box, né? Com aquele dongle lá, né? Com aquele donglezinho. Com a box. Isso, exatamente. Eu cliquei no arquivo e mandei copiar. Bacana? Então vocês podem perceber que é um arquivo editável, é um arquivo que nós humanos nós conseguimos ler. E aqui, gente, se você for aprofundar, ó, tá tudo aqui. Olha que estudo. Olha você ver, import /init.magisk.rc. Eu fiz um root nesse aparelho. Então, o Magisk, para quem não sabe, é um tipo de root. Olha da onde que ele nasce. Ele aqui. Tá vendo? Então, ele importa vários inits. Olha só, set init and its forket children, sei lá o que, já é uma linguagem de programação, ó. /write, /proc, olha só, tudo aqui. Olha aqui, mkdir /mnt /secure. Para quem não sabe, mkdir é o comando no Linux onde eu monto, onde eu crio uma pasta. Ele está criando uma pasta mnt com essa permissão aqui, ó, que é a permissão root, nesse secure aqui, ó. E assim ele vai montando tudo aí, ó. Vou deixar isso aqui também. Eu vou criar lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta dentro do drive, tá? Somente com os arquivos, ok? E vou colocar live do dia 25 Beleza. 7. Então esses arquivos estarão lá, tá ok? Então
Então, ó, tá tudo aí. Vamos dar uma olhada no init.asus, que chamou a atenção, né? A mesma coisa aqui. Ele monta tudo, ó. Import init asus.logtool. Então, antes ele chamou outro, ó. Não é isso. Esse init.asus pede para montar outro init, ó. Tá vendo? Um init vai montando o outro. E assim. Muito bacana essa abordagem sua aí, professor. Muito dinâmica, muito fácil de entender. Muito bacana mesmo. Muito profunda, muito bacana. Profunda, né? São coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E olha que eu leio bastante, eu pesquiso bastante, procuro, sabe, ler. E eu não tinha ouvido falar disso aí. Exato. Assim, eu não quero que ninguém faça propaganda, tá? Mas vocês sabem que muitos dos alunos que chegam até mim que são de indicação de outros, né? Então, se vocês puderem depois, coloca no Facebook de vocês ou divulga em um grupo que teve a primeira live, que foi muito bacana. Com certeza, com Só pra me dar uma mão. certeza. O senhor mostrando Tá essa tela aí, tá me lembrando do estudo que eu fiz Então, aqui, sobre ó. Linux. Que já são bilhões e bilhões, né, de linhas de código de comando. Nasceu com algumas linhas e hoje já tá em bilhões de linhas. Tá me parecendo até isso aí. Inclusive o código, É isso aí, o né? kernel, é isso aqui, né? O kernel Linux, ele é programado em C, na linguagem de C, né? Eu estou estudando programação, tá, gente? Não é fácil. Eu tenho uma certa facilidade porque eu já venho de TI, né? Mas você absorver tudo, porque quando eu pego, eu quero absorver tudo. Não é 99, não. É 100%. Entende? Então, às vezes eu fico aqui 4 horas, 5 horas e vejo o mesmo vídeo várias e várias vezes. Entende? Porque isso é o início. Então, exemplo, na programação, eu não estou estudando JavaScript, eu não estou estudando C, eu não estou estudando Python. Eu estou estudando lógica de programação. E é na lógica que o nome já fala, é uma lógica. Você aprende a lógica, Você vai entender, programar né? em Você qualquer vai entender linguagem o você que queira. Só vai mudar a sintaxe. O que você vai fazer. Exatamente. É o Sim, que você está passando pra gente. Exatamente. Uma lógica, né, exatamente. do que está sendo tenho... feito no aparelho Exato. desde o início que Sim. ele liga. Desde antes, né, de ligar. Exatamente. Desde antes de ligar, porque uma boa observação. Seu aparelho está desligado, tá ok? Seu aparelho está desligado. Você está com o aparelho, chegou para você sem a bateria. Exemplo, ok? Quando você coloca a bateria nele, ele ainda não energizou, não é isso? Porque você Ele não dá o start, né? A placa mesmo? já está energizada. Não dá o start, porque você não, É para subir você ainda não nada. apertou Mas power, já tem ok? corrente circulando pela Bacana. placa. Exato. Sim. E quando você conecta um cabo USB com ele desligado, ele não liga e mostra que está carregando? Uhum. O sistema operacional já está funcionando ali. Para O mostrar boot já aquela carregou. informação ali, né, que a bateria está sendo O boot já carregada. carregou. Por quê? Exatamente. Por que eu sei que o boot carregou? O aparelho, quando morre o boot, ele liga? Morreu o boot, já é. Pronto, por isso. O aparelho com boot morto, quando eu conecto ele Não. na USB, ele mostra pra mim que tá Como foi minha carregando? dúvida logo cedo? Foi, professor? Não, então. Minha Então dúvida. tudo nasce. Foi. Não, eu não sei se sanou ainda. Se não sanou, a gente fala. Vamos fazer o seguinte, deixa eu terminar aqui, aí eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas, tá ok? Porque tá chegando no final já aqui também. Então eu tenho aqui novamente a minha UFI. Cadê ela? Tá aqui. Deixa ela subir aí. Ok. Aqui eu tô na minha raiz, eu tenho aqui os meus links simbólicos, né? Que são links para algum lugar. Lembra lá no início que tinha MMC, BLK 001, MMC, BLK 2, MMC, BLK 3? Ok. Isso. Exatamente. Então se você vier aqui, ó, tá em dev, /dev.
Deixa ele abrir. Barra dev, barra bloco, né? Device, bloco. Aqui eu tô trabalhando no kernel, tá, gente? Não é dentro do Android, né? Porque agora eu sei que kernel é uma coisa e Android é outra, né? Deixa ele abrir, ele tá um pouquinho lento. Desculpa. Vai, rapaz. Ó, abriu o bloco. Beleza, tranquilo. Plataforma. Opa, tá bem carregado. Pesado, né? É. Plataforma. Ah, o FI também às vezes dá umas gasgadas muito doidas. Porque se eu fechar aqui de novo pra ela abrir, rapaz, demorar. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Então aqui no plataforma eu já consigo ver aqueles MMC, olha aqui. MMC BLK, tá vendo? Deixa eu abrir aqui. Ele faz um link simbólico aqui, ó. Olha, você vê, boot device. Olha o nome do link simbólico. O link simbólico, gente, é um atalho, tá? Então, o boot device, olha o nome. É um atalho para barra dev, é onde eu tô, né? Barra block, barra plataforma, SOC, não é isso? Ó, SOC 0. Vou tentar abrir aqui, gente, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? SOC 0, ó, SOC 0 e um número lá, né? Ó, que só tem esse, né? Aqui. Aqui. Então, porque vocês começam a perceber que são links simbólicos que montam as partições na Flash Ninja. Tá vendo? Se eu clicar em by name, acho que vai me dar por nome ainda. Por nome. Vai. Olha aí, ó. Pronto. Ficou mastigadinho. Olha o persist, olha aqui, olha o que é a partição modem 1 que não existe no kernel. Por quê? Porque ele é um link simbólico de barra dev, barra block, mmc, blk, 0, p41. Então a partição 41 que monta na FlashNAND é a partição de modem. Está virtualizada. Então, a grosso modo, o kernel monta na FlashNAND em hexadecimal o início e fim de cada partição. Ponto final. Tá parecendo até que a gente está estudando Linux purinho. Mas o Android Mas é Linux, né? É o kernel Linux. Não, eu entendi. Eu entendi o que ele disse. Nem parece que é Android, eu né? acabei de fazer um curso quase agora, EAD também, de Linux. Então, tô vendo tudinho que eu vi lá, tô vendo aqui no kernel. Sim, é isso. Depois, se você fez o curso de Linux, mais pra frente, se você quiser, monta uma máquina virtual pra você ver, é a mesma coisa. Gente, então é isso, tá? Então esse foi o nosso estudo de boot e de kernel, tá? Lá na nossa plataforma, quem não viu ainda, tem aula de kernel também, tá? Que eu explico mais a fundo o que é kernel, né? É o núcleo mais baixo do sistema, é a parte mais baixa do sistema que conversa com o hardware, né? Então, o kernel conversa com o hardware e conversa com nós, humanos, em cima, obviamente, das aplicações que são feitas em cima do sistema Android. Só mais uma outra coisa. Todo sistema operacional Linux, ele tem logs. Depois, peguem um aparelho, coloca em recovery, vocês vão ver que lá tem log. Se você abrir o log, você vê tudo o que acontece dentro do aparelho, tá? Uma outra coisa.
para vocês entenderem isso como um todo, você já começa a pegar macetes. Meu aparelho liga, passa ROM, mas trava. Meu aparelho faz isso e trava, faz aquilo e trava. Tentem pegar, vocês podem perceber também, eu não sei se nessa nova no Deepsoft ainda tem isso. Se não tiver, alguém já pegou aparelho que quando você dá o wipe ele dá assim, cannot mount /mnt /dev não sei o que, alguém já chegou a... Acho que já peguei um Motorola, pegar isso, ou lembra disso? Antes? Exatamente. O que é aquilo? É o kernel não conseguindo montar as partições na FlashNAND. Por quê? Porque a FlashNAND está ruim. Então, esse teste é muito bom, é muito bacana de fazer. Se o aparelho entra em recovery, dá um wipe. Quando você dá um wipe, ele formata o system, o data e o cache. E remonta toda a grade de partição, através do GPT. Então, se ele não consegue montar, é porque a memória está ruim. Ou o telefone está oxidado também, né? Que são já as outras partes mais digamos, hardware, assim, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mount /dev um que faz muito isso é o FS. Eu escrevi Malt, né? Ele deve corrigir aqui, ó. A gente vem aqui em imagens. Olha só, tá vendo? Ó? Mais uma vez o Google ajudando a gente, hein? Tem imagens, cadê? Não tem imagens? Como assim? Que loucura. Não tem aqui imagens. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Isso aqui é vídeo, né? Eu queria figura. Engraçado, não apareceu ali. Olha na frente do texto, imagem de tal. Ou mais. Que é? Então imagem de... Aí esse restante aí no texto que você escreveu. Na frente. Imagens de... Aí esse que você escreveu. Kernel. Aí, agora tem. Olha lá a imagem agora. Apareceu. Lá em cima. Não. Em cima. Apareceu? Lá em cima. A barra. Isso. Aí. Aqui, ó. Tinha que ir pro YouTube, né? Trabalha aí, ó. a montar. Olha aí, 500 mount /cache recovery last log. Não conseguiu montar a partição, o arquivo log. Olha aqui, failed to mount /cache, invalid argument. Então aqui ele tentou montar a partição /cache, e não conseguiu. Por quê? Porque o kernel tentou montar essa partição baseado no início e final de indexação dela que o GPT manda, que eu vou gravar uma aula de GPT, tá? E não conseguiu, por quê? Porque a FlashNAND está ruim. Aí, no caso, só fazendo o reparo da NAND, professor. Da NAND. Olha esse aqui. Can't open, não é nem mount, né? Não conseguiu abrir, /dev, /block, é o mesmo que a gente foi lá, ó. By name, NISC, permission denied. Aqui já deu permissão negada. Às vezes esse aparelho dele não tá com root para ele conseguir fazer isso aqui, entendeu? Mas não era para dar isso porque o aparelho não tem que ter root para montar, né? Sim. Ele tem que montar, né? Bacana? Muito bacana. Bom, vou abrir agora as perguntas, então... E professor, uma dúvida. No caso do Windows, a gente tinha como reparticionar, né? A memória,
reparticionar. Tá diferente a memória, seria possível isso? CD é F, né? Olha, eu já vi você ter dual boot no Android, tá? É fácil de fazer, não, mas você consegue. Eu nem entro. Tem alguns celulares que tem. Não é usual, entende? Isso é mais para você estudar mesmo, mas pro usuário final isso não é usual, entende? Porque com o sistema o cara já fica meio... O cara já consegue fazer algumas coisas, você imagina com dois. Meu Deus. Tem uns tablets, né, professor, que vem o Windows Phone e o Android. Você escolhe na hora de iniciar qual dos dois sistemas você quer iniciar. Tá, beleza. Isso aí. Lembra do bootloader? Então, o bootloader é o gerenciador de boot, né? Então, quando você tem dois sistemas ou mais, aí você já consegue gerenciar o qual que você quer inicializar. Então, ali é o bootloader na sua forma mais presente que tem, né? Quando você consegue inicializar dois sistemas distintos, né? Tem aula de bootloader também, né? Lá no nosso treinamento. Professor, eu queria fazer uma pergunta. No caso, assim, quando a gente está com algum aparelho que parece ser software, né, que não inicia, vai passar a ROM nele, não funciona, não passa, dá falha, você tenta de todas as formas, todas as ROMs, tenta passar com arquivo FIT, sem arquivo FIT, e mesmo assim não vai. O último recurso é você partir para o hardware ou tem que tentar a box ainda? A box consegue fazer coisas que o programa em si a gente não consegue fazer na mão? Não consegue. Sem ser pela aquela JTAG, né? Que aí já é mais específico. Sem ser a JTAG. Eu estou falando de nível 1 e nível 2. Né? Que tem o nível 3 e o nível 4. Não. Olha, uma box, gente, inclusive eu vou desmistificar alguns mistérios. Você não vai comprar uma box, vai dar um clique e a sua vida vai resolver, não. É bem complicado, né? É bem complicado de mexer. Não funciona assim. Não funciona assim. Inclusive, eu tô com o meu canal do YouTube parado, mas eu vou lançar um vídeo falando disso. A box é um facilitador, ok? Alguém aí tem o MT? Não. Vai eu comprar. Bacana. Eu não tenho nada. Beleza. É a primeira box, ok? O MT. Alguém sabe o que é Fast Boot? Às vezes eu vejo no Motorola, né? No aparelho. Tá dando um barulho de alguma coisa, água, não estou quase escutando. Eu também tô percebendo trabalhando isso. um pouco. Aí, parou. Então, como é que funciona? A box é um interpretador de comandos, ok? Se eu sei a fundo, às vezes eu nem preciso de box. Eu tô falando a realidade. Eu não tô aqui nem para falar para não comprar box e nem para comprar, ok? Eu consigo resolver muita coisa sem box. Por quê? Porque o meu diagnóstico é mais preciso. Porque, querendo ou não, eu tenho uma vivência, eu tenho uma experiência maior, né? E vocês estão aqui para isso, né? Para aprender. Então, exemplo, Fastboot Get Varal. Eu dou um Fastboot Get Varal, eu bato o olho, eu já sei qual que é o problema, se tem solução, se não tem, o que pode ser, o que não pode, né? Se pode ser hardware, se pode ser software, né? Motorola é o capeta mesmo, Motorola é chato, tá? Então, assim, o conhecimento, ele te faz tomar outros rumos que sem ele você não consegue. Aí você tem que partir para a box. Eu acho que ainda os LG são Mas pior. a box são. Ela é um interpretador de comandos. Ali, naquela UFI, quando eu fui lá e cliquei lá em cima do barra que me mostrou a raiz, ele foi lá no ADB e deu um comando para mim. Me mostrou na tela. Aquilo, ela faz concorda? automático o que Então, a gente faria manual, né, no caso. Exatamente. Eu vou tentar fazer aqui, isso não era da aula, mas eu vou tentar fazer na prática aqui, ó.
Eu vou abrir o mínimo ADB. Se ficar pequeno, não vai ficar lá no vídeo que vai ser editado. Eu sei que no mínimo ADB eu tenho o comando fastboot e o comando ADB. Bacana? Então eu vou dar um ADB devices. Ele vai rodar. E não achou ali, ó. Achou um device lá, ó. Vendo? É isso, ó. Achou o G3, não sei o que é o meu Asus que tá conectado ali, ok? Apareceu. É isso? Apareceu ali, tá bom? Então, se eu der um ADB, vai ter aula disso, tá? Lá, gravado. Shell, dou um Enter. Aqui, gente, ó, eu já tô dentro do kernel do meu aparelho, ó. Pra quem conhece Linux já sabe ali, olha lá, ó, eu tô dentro do meu barra. Olha aqui. Não é isso? Isso. Né? Se eu der um su menos, vamos ver se eu consigo virar root. Consegui virar root. Porque não tem mais dólar na frente. Agora eu sou um super usuário. Eu alterei de um usuário comum, que chama Shell, um usuário root. Olha o nome agora aqui, root. Ok? Ok. Então, se eu der um ls menos hl, eu vou listar tudo aquilo que eu vi quando eu cliquei no barra. Olha aí, tá tudo aí. Não é isso? Tudo que a gente viu lá naquela outra tela que o senhor printou, né? Exatamente. Eu vou tentar pular, porque a UFI tá muito complicado de mexer. É isso aqui, ó. Quando eu cliquei aqui no barra, ó. Quando eu cliquei no barra, ele foi lá e deu um ls menos lh. A box, então, ela tá aí só para te facilitar, né? O serviço que você fazia. Facilitar. Que você ia perder um tempo a mais fazendo manual e tal. Exatamente. Então, assim, existem níveis. Exemplo, reparo de e-mail. Eu consigo fazer na mão? Muito difícil, né? É isso? Aí, ó. Agora na box já consegue com mais facilidade, né? Já consegue com mais facilidade, tá? Então a box é um interpretador de comando. Eu estava falando o MT pelo seguinte fato: quando eu abro um módulo da UMT, mais que rápido, isso é questão de nem um segundo, abre uma tela preta e fecha. O que é essa tela preta que abre e fecha? Deixa eu tentar. O ADB. Eu tenho uma aqui, ó. Vocês estão vendo aí, aqui, ó. Ele abre o ADB e abre o fastboot. Vou tirar aqui vou fechar aqui porque é amarela. Tirar aqui a UFI. Vou colocar aqui a OMT. Eu vou tentar. Acho que eu não vou conseguir isso, mas eu vou conseguir fazer de uma outra forma. E professora, a UMT, a dongle, dá pra fazer quase a mesma coisa que a box física? Sim, a diferença é só que não tem cabo ART. Hoje em dia não existe mais quase procedimento via cabo ART. Então tá bom. Olha, eu vou dar um Enter aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver isso agora ou se vocês vão conseguir ver quando o vídeo estiver gravado, tá? Vai subir e vai descer uma tela preta muito rápido. Vou fechar aqui. Como está lento, é capaz que isso vai conseguir ver. Demora um pouco mesmo. Ok, vou dar aqui, esperar e vou dar um ok. Acho que é agora que vai abrir a tela preta e vai fechar. Ou então nessa versão eles já omitem a tela. Viram? Ou não? Não cheguei a pegar, não. Tá, beleza. Não. Ok. Abriu aqui.
Gerenciador de tarefas. Tá vendo uma coisa aqui pra vocês. Olha isso aqui, ó. Olha o que tá rodando em background aqui, ó. O ADB. Aí fica com o ADB em segundo plano, né? Exatamente. Aí quando eu dou um comando, o que vai ele lá faz? Pro ADB e joga. Vai lá e interpreta. Só que aí pra você, como é um programa bonitinho, mostra programa, detalhezinho, mas por trás ele tá rodando tudo no ADB, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Vamos ver se a gente fechar a box, se ele mata o processo ou se o processo fica. Tem ADB aqui? Não. Não tô vendo. Por quê? Fechou o programa, ele fechou também o ADB. Entendeu? É isso. Simplificou bastante. Então, gente, box não vai solucionar 100% dos seus problemas, né? A base, o estudo que você tem vai te facilitar muito, porque muita coisa que você vai abrir, você então quer dizer que isso é aquilo. Aquilo é isso. Pitch, quando eu jogo, você vê, eu joguei aqui o Pitch e abriu pra mim um tanto de partições. Inclusive na aula de Pitch, eu uso a Medusa, né? Eu uso a Medusa pra mostrar como é feito, entende? Ô professor, deixou. Eu não vou estender muito não. Tira então, só vou fechar. Uma duvidazinha rápida. Vou fechar pra vocês. Então, eu vou fechar pra vocês perguntarem. Diga. Eu tava ontem tentando ajudar um amigo com o J5, que eu tava falando que tava dando problema, não passava ROM nenhum. Ele sempre dava erro de repartition, operation file. Aí, né, pediu o arquivo pitch, eu botava o arquivo pitch, ele dava erro de xmit data. Isso é problema de hardware? Você chegou a abrir esse aparelho? Não abrimos ainda. Beleza. Ele chegou com root pra ele, falou que o aparelho tinha root, criou que mexeu, fez um monte de coisa. Você chegou a assistir todas as aulas? Foi? Gente, olha o barulho aí, olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho, olha o barulho. Nós estamos numa live aí, por favor. Não entendi, o senhor falou que entrou o barulho. Pois você chegou a abri-lo? Não, abri não. E ele dá esse tipo de falha, não é isso? Qualquer ROM que coloca nele, você chegou... ele não vai, o Odin não aceita. Bota o pitch também, aí também dá erro. Também dá erro. Ok. Você chegou a ver todas as aulas? Já, terminei e tô revendo de novo. Tô voltando do início de novo. Beleza. Ok. Tem algumas linhas de raciocínio que com o tempo você vai pegando, tá? Exemplo, Motorola. Depois que você tentou fazer tudo e não foi, você já tentou instalar uma combination nele? Tentei. Também ele dá falha também. Nesse repartition. Sempre nesse repartition ele dá falha. Então é errado. Eu falei... Porque uma das formas de você testar é a combination tem que eu falei com meu amigo, mas ele não é que é 100% um ou 100% o outro, entende? Entende assim? Não quer dizer que, olha só, você tá com esse aí. Se passasse a combination, a chance de ser a chance de ser software ia ser menor, porque você conseguiu instalar um sistema no aparelho. Mas nem a combination ele vai. Mas como nem a combination nem vai... o recover, nem o TWRP, eu tentei só o TWRP puro, ele não aceita. Só o AP puro também não aceita. Ele entra em modo download? Ele entra primeiro naquela tela, uma tela dando um aviso de... Deixa eu ver aqui no meu celular. Um aviso de erro, né? E depois ele entra em modo download. Mas ele não entra em recovery. No recovery dele eu acho que morreu mesmo. Que não é... Porque o recovery é uma outra partição, né? Não entra. Lá ele não entra. Ele não está conseguindo. Nenhum. Então, se você conseguisse entrar, se você desse um wipe, você ia ver aquele erro ali, ó. Que é not mal. Antes de ele entrar no modo de download, ele fica naquele exclamaçãozinha mesmo e fica aqui, ó. Ocorreu um erro durante a atualização do aparelho, aí manda você colocar aí em emergência recovery função no Smart Switch, mas o Smart Switch também não reconhece ele. Não vai. Só o Odin. Olha só, existe muito problema que é software e parece hardware e vice-versa, né? Uhum. Tem isso?
Muito disso. É por isso que você tem que conhecer dos dois, né? Eu peguei um tempo atrás um aparelho que estava desse mesmo jeito. A pessoa abriu, era oxidação. Eu falei. A hora que a pessoa tirou a oxidação, nem precisou de fazer nada. Só limpou a oxidação. Agora, voltou, né? Em alguns casos, exemplo, semana passada, semana atrás, eu não lembro, um cara me chamou falando que estava com um aparelho que já tentou de tudo, ele passava ruim, não dava certo, tá? Eu perguntei, esse aparelho molhou? Molhou? Cara, software não vai consertar hardware. Se o aparelho molhou, já é um aparelho traumático. Entende? Mas tá dando problema no software. Tá dando problema no software porque é o software reclamando do hardware. Quando você consertar o hardware, o software vai funcionar liso. Entende? Um aparelho com o hardware liso, o software não é traumático. Concorda comigo? Eu reparei difícil, também. Difícil. A não ser que, salvo exceções, a pessoa tem um Moto G5 16 XT1672, passou a ROM do Moto G5S. Aí danifica. É uma outra coisa, é um outro cenário. Agora, um aparelho que tem o hardware íntegro, o software dele funciona íntegro. Perfeitamente, né? A não ser que o usuário faça alguma caca que estrague o software. Aí sim você vai conseguir reparar o software de maneira menos traumática. Agora, esses mais traumáticos, você pode ter certeza que tem problema de hardware. Eu questionei ele. Às vezes você conserta o defeito de hardware, às vezes você conserta o defeito de hardware e ainda você tem que refazer o software dele, né? Eu questionei ele, sabe por quê, professor? Porque também tinha hora que botava o Odin, o aparelho desconectava sozinho. Aí eu perguntei a ele, esse conector de carga tá bom? Ele, não, o aparelho tá zero, nunca foi aberto. Eu falei, cara, mas não é porque tá zero que não pode existir uma solda fria. Eu falei, tá tendo algum erro de comunicação com o Odin, porque às vezes ele deixava lá, o aparelho ficava normal, às vezes deixava, o aparelho desconectava sozinho, saía do Odin, o Odin parava de reconhecer ele. Aí eu falei, pode ser também, né, o conector de carga. Agora eu vou falar pra ele, ó. Aí isso que eu... Pode falar, professor. Aí, gente, aí é o seguinte, você vai resolver todos os problemas? Não. Mas o estudo vai te dar o plus, vai te dar aquilo que muitos técnicos que não tem, que é dar um laudo preciso. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O seu aparelho, exemplo, Motorola, tá? Seu aparelho, eu já cheguei com o meu aparelho, já tentei, porque o usuário, antes de mandar pra você, ele já olhou no YouTube, tá? Pode ter certeza disso. É verdade. Eu fiz aqui e não foi. Eu já instalei várias ROMs aqui, às vezes o cara já sabe até mais que você. Já instalei várias ROMs aqui e não vai tal. Então beleza, deixa aqui que eu vou olhar. Você dá um fastboot e ativar AL. Você já sabe, tá? Se o SID tiver dead, você já sabe que esse aparelho não volta. Aí, uma coisa é você falar, olha, seu aparelho não volta, é placa. É uma coisa. Agora, outra coisa é você falar, olha, o seu aparelho não volta, que eu peguei o seu aparelho, fiz um comando aqui, fastboot get varal, e vi que na linha do SID, que o SID é uma partição importantíssima do Android no Motorola, que é a partição que é de autenticação de segurança. Se essa partição não existir, ela não sobe nem um software, que inclusive dá o erro de System Validate Image. System Validate Image. Falha ao validar a imagem System. Então, como o SID é o dono do pedaço, como o SID é o gerenciador, é o gerente, passa tudo por ele, quando não existe o SID, não vai fazer nada, você não vai conseguir fazer nada neste aparelho. O SID é único. O SID você não pode pegar de outro aparelho e pôr. O SID é único. O senhor fala lá, então, no seu caso, você só vai conseguir voltar esse aparelho se você trocar a placa. Aí é uma outra coisa. Então, o seu laudo vai ser 10 vezes mais preciso do que um laudo de só falar que tem que trocar a placa. Nesse caso aí do CID que o senhor falou, nem Medusa, nem nada faz voltar, né? Não. Se não tiver o backup. Não vai. Né? Se você não tiver o backup do CID, ele não volta. Semana passada eu salvei um
ele pegou um SRF aí que não sei quem foi que fez, que eu sei quem foi, mas eu não vou falar quem foi. Fez o SRF. O SRF, ele tem a propriedade, ele foi feito para você reparar o boot do aparelho, porém você pode colocar nele, você monta com qualquer partição que você quiser. Aí ele pegou um SRF, pegou o seed do aparelho dele e passou pro cara. O cara passou no aparelho dele, o aparelho voltou e matou o seed. Matou o seed dele. Deixa eu ligar aqui o meu fone que já tá acabando a bateria já. Pera um pouquinho. Matou o seed de quem tinha passado para ele? Desculpa, falei que eu tava colocando o Ele matou o seed de quem passou, né? Da pessoa que passou. Ou de quem matou o seed recebeu? de quem passou. Ah, cara. Não, veja Porque bem. só pode De ter quem um, né? recebeu. Ele... Exatamente. Ele pegou o seed dele, pegou lá todas as partições, desmarcou só o system, pegou isso e passou pro cara. O cara não entendia também, do outro lado, pegou e catapumba. O aparelho voltou, só que ele voltou sem seed. Então, se o seed está dead, ele não vai montar. Porém, a Medusa, quando você conecta, toda vez que você conecta a memória, ela faz um backup do seed. Porque ela sabe que é uma partição importantíssima. Aí eu fui lá no log, perguntei ele que dia que foi, fui lá no log, peguei o seed e regravei o seed no aparelho. Aí ele voltou. Funcionou. Então, percebam que dependendo do entendimento que você tem, ainda você consegue recuperar um aparelho com seed dead. Então depende de muitas coisas. O mesmo conhecimento que a gente consegue gente, recuperar um aparelho, a gente consegue matar, né? Se não tiver. Sim, exatamente. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu fiz no começo aqui, como eu sou leigo, uma das perguntas, né? Tá me ouvindo? Fique à vontade. Ah, sim. Aí no caso... deixa eu só, aqui, desculpa te interromper, só um instante, deixa eu só ali no banheiro que eu já não tô dando conta de segurar mais, tá? Pera um pouquinho. Ok. Pera aí. Essa é a promissória, né, Maurício? Só tendo a pequenininha, que tem aí, só tendo a pequena. Se tiver aí, vê se tem umas pequenininhas, fininha. Se não tiver aí, porque não tem mais. É fininha ela, fininha mesmo. Deixa eu ir aí. E as 2,50 tem um... Não. Oi. Pode falar. Me ouvindo? Ah, sim. É uma dúvida que eu tenho. Como eu falei que eu sou leigo, né? Essa linguagem. Um aparelho que ele é campeão e dá esse defeito, em apagar tudo. O LG pequenininho, D295S. É campeão e apagar tudo. Já peguei umas 3 ou 4 aparelhos assim, é tudo apagado. Aí no caso, ele todo apagado. Eu tenho como saber, já que ele não aparece de nada, não aparece na tela. Tem. Eu queria saber. Tem sim. Tá. Você tem TeamViewer aí? O aparelho tá aí? Rapaz, tá, mas ele, eu inclusive, eu creio que eu matei ele, que eu achei que eu mexo mais com hardware. Aí eu deixo no processador, pronto, já era. Beleza. Você assistiu todas as aulas? Ainda não, tudo não. Bacana, beleza. Lá tem isso, tá? Eu vou te explicar o que acontece. D295 é um aparelho traumático. Quando o cliente chega vários dele, aí diz, rapaz, esse aparelho é campeão em fazer isso. Então, por quê?
porque ele não sei se foi um lote de flash NAND que eles compraram, ou na época a tecnologia MMC estava iniciando ainda, né? Então tudo que inicia com o tempo vai ficando melhor, né? O projeto vai amadurecendo. Exemplo, naquela época foi a época que lançou o Moto G1. Foi na época que lançou S4 Mini. S4 Mini dá demais esse problema também. Então, a Flash NAND, ela estraga. Então, se a Flash NAND, nós vimos aqui, ela está ruim, e ela não consegue montar as partições, se ela não consegue sequer gravar o boot nela, o aparelho não vai ligar, né? Então, nesse caso aí, é só trocando a Flash NAND. Só trocando. Aí você tem que ter a Medusa e o conhecimento. Aí envolve muitas outras coisas. Você tem que ter o conhecimento de, exemplo, um D295, a placa tem resina. Então você tem que desbastar aquela memória. Porque se você arrancar com calor, você vai arrancar pad, a não ser que você seja muito bom. Para você não arrancar pad da placa, para pegar uma outra memória da mesma BGA, colocar na Medusa, gravar o boot, colocar no aparelho, o aparelho ligar e você passar o software nele. Mas no caso, tirar o processador? Memória, Flash NAND, nós estamos falando de memória. Tirar a memória? Sim. Aí já é hardware, né? Já é hardware. Uhum. Eu achei que nesse caso desse aparelho, eu achei que com o software ele voltaria, entendeu? Mas tem que ser hardware. Não volta. Software, né? Você pode fazer uma tentativa, beleza? Você pode fazer uma tentativa. A UMT volta boot de LG. Bacana? Mas se o boot morreu, você concorda comigo que foi por alguma razão? Isso. E é difícil você pegar 4 LGs que a pessoa fez o mesmo erro, né? Pessoas diferentes fizeram o mesmo erro? Complicado também, né? Eu pego aqui também muito desse aí, professor. É direto, é campeão mesmo, igual ele falou. Campeão de dar esse problema. E eu sei. Aí é só trocando a Flash NAND. Aí entram muitas outras coisas. Exemplo, vale a pena você trocar uma memória de D295? Creio que é isso que eu ia falar, professor. Não, porque é um aparelho muito barato. O serviço ia sair quanto? Muito. É melhor trocar a placa. Olha, quando eu fazia, não era menos de R$150 um S4. Bacana? Mas eu tinha um diferencial, que quando eu ia trocar a memória, eu já pegava uma sucata. Ao invés de eu colocar uma memória de 8 GB, eu colocava uma de 16, uma de 32. Então o cara tinha um aparelho que, pense bem, se você tem muita sucata, aquela memória de 16 GB não te custou nada. A de 32 também não te custou nada. Então se você pega e coloca no aparelho do cara, o cara vai ficar super feliz, não é? Isso. Entende? Então, isso depende de outros fatores também. O outro fator bacana é quando nós começamos esses estudos. Gente, o meu primeiro aparelho saiu com 3 meses. Foi depois do 3º mês que eu e o Regis conseguimos fazer um aparelho. Nós até choramos. É difícil. É difícil. Entende? É valorizado? Não. Mas, poxa, você pegar um aparelho morto, trocar a memória, que é coisa que, sinceramente, quando eu comecei a mexer com telefonia, eu nem sabia que tinha jeito. Né? Você pegar uma Flash NAND, trocar, tirar aquilo ali pro outro, eu achei aquilo, cara, isso é fantástico. Isso aí, eu acho que tem aqui no Brasil, se tiver muito que faz, naquela época, deve ser 4 pessoas, 5. Né? Porque não é simplesmente trocar a Flash NAND, tem toda a programação, colocar na Medusa, né? Gravar o boot, entende? Dá erro, o que aconteceu? O aparelho não ligou, será que é software, será que é hardware? Entende? A gente não tinha ninguém para falar assim, olha, faz isso, faz aquilo, é isso, é aquilo. Então, foi muito suado, mas foi muito válido, né? Porque nós aprendemos mais com os erros do que com acertos, né? Então, o aparelho que você fica mais tempo nele é o aparelho que você mais aprende. Esse aparelho que esse menino tá aí, que não passou ROM, que já passou PIT, você pode ter certeza, ele aprendeu muito mais com esse do que com um que, se ele tivesse entrado, já tivesse passado o ROM e já tivesse funcionado. É mesmo. É mesmo, se eu for um negócio certo. Porque você tenta, você baixa combination, você tenta da outra forma que você aprendeu, você... E aí depois serve para outros aparelhos, né? Aqui esse conhecimento. Exato. Agora, em todo estudo, nunca fique perdido. Se você está fazendo um estudo e você não sabe o que você está fazendo, já para. Volta,
olha, estuda, pergunta. Porque depois, se você resolver, você nem sabe o que você fez. No meu caso, Como é que é? é o meu caso aqui. Eu tava aqui também com um Prime, professor, um LG Prime também, aquele bem basicão, né, de 8 GB, para fazer memória também, mas o cliente não quis, porque não vale a pena. É um trabalhão, é todo resinado, até a LG jogou resina até nos capacitor do lado da placa, que fica do lado da memória. Não sei o que a LG tem na cabeça. Resinou tudo, então o trabalhão que eu ia ter, o preço que eu ia cobrar, o rapaz não quis. Ele falou, Não vale a pena. Hoje, exatamente, hoje em dia, MMC ainda vale a pena por conta dos Motorolas, né? Que a pessoa desbloqueia o bootloader dele, vem uma atualização OTA e mata ele. Porque o Motorola com bootloader desbloqueado, se vier uma atualização OTA, é 75% de chance dele morrer. Aí sim, né? É um aparelho mais caro, não é? Então aí sim, compensa. Agora, você pegar um aparelho mais barato e trocar a flash NAND dele só por estudo. Eu fiz, consegui. Aí joia, bacana, parabéns. Mas, tirando isso... O professor também, no caso, para trabalhar com esse negócio de troca de flash NAND, tem que ter a Medusa também, né? Porque é o que o senhor falou, não é só trocar, né? É trocar e regravar tudo para ela, né? De novo. Sim, tem muito estudo ainda. É muita coisa. É diferente da ressolda, né? Que às vezes pode ser igual o senhor falou, é uma solda fria, faz uma ressolda, mas a memória continua ali e ela funciona. Agora, se for trocar... Aí só tendo a Medusa mesmo, né, para trabalhar. Só, tem que ter. Eu até falo isso não é porque puxando o saco da Medusa, é porque eu sou um especialista nela. Mas você aprende muito, cara. Você aprende muito. A sua cabeça abre muito, entende? E você começa a ver coisas e entender coisas que sem box você não consegue. Nem pensa que é possível, né? Nem pensa que é possível, exatamente. Show. Mais alguma pergunta, gente? Eu posso dar por encerrado? No mais, só isso mesmo. Por enquanto, já foi. Para mim, o restante só é entender essas linguagens, refreshment, essas coisas, entendeu? Como eu sou leigo. Sim. Mas aí, no dia a dia, Bacana. né? Isso, no dia a dia, olha, não é vergonha, tá? Ninguém nasce sabendo, mas vocês estão um passo à frente, que é aprendendo da maneira correta. Tá? E também uma dica, Estudem. faz igual eu, O que né, não souber, pergunta pro Google. Tá? Faz o curso, vê o curso, volta do início, vê de novo. Isso. Tá ali disponível para você ver de novo mesmo, quantas vezes for necessário. E essa plataforma Deep, eu vou sempre gravar vídeos. Eu dei uma parada porque eu fiquei com gripe, eu gripei, tive uns outros problemas e não consegui. Porque, gente, gravar um vídeo daqueles não tem a noção do trabalho que dá. É 19 minutos, é 9 minutos, mas pra fazer aquele vídeo é no mínimo 4 horas. A edição que Meu Deus. Eu fazia vídeo para YouTube complicado. também, eu sei que a edição é o que mata. Aí você testa uma coisa, dá certo, quando você vai colocar não dá. Entende? Uma pessoa tá perguntando aqui, deixa eu ver aqui, acho que ele não deve estar escutando. Ah, ele tá sem microfone aqui, deixa eu ver o que ele perguntou aqui. Inclusive eu tenho que falar disso também. Pera aí. A live já vai pra quanto tempo aí, hein, gente? Já faz mais de uma hora. 2 horas, né? Começou 10, Faz vai uma hora. pra 2 horas. Começou 10, são 10 minutos já, faz meio-dia. A live era só uma hora. Eu falei que ia cobrar R$150 de cada um por hora, tá? Depois pra mim. Professor, com relação... Outra coisa, eu não sou professor, beleza, gente? Não me chama de professor, não, beleza? Professor é aquele cara lá do Casa de Papel lá. Eu sou um amante da tecnologia e estudioso. Professor, com relação às videoaulas, como faço para acessá-las? Desculpa, é que não estava logado com vocês ainda. Bom, se você estiver falando dessa live, ela vai ficar na nossa plataforma. E também vou ver se vou colocar
No YouTube não, no grupo secreto do Facebook. Creio que só vou colocar dentro da plataforma. Exatamente. Bacana. Uma outra coisa, gente, essa live tá ficando extensa porque tem muita coisa para conversar. O que eu vou falar, eu não vou falar nas outras. Quando for postar uma dúvida, posta o modelo técnico do aparelho, o defeito do aparelho e o que você já tentou. Se der, posta o que o cliente já fez também, né? Pra gente ter uma linha de raciocínio mais coesa possível, tá? Bacana? Bacana. Outra coisa, se for fazer Fast Boot Get Varal, pelo amor de Deus, não tira foto da tela. No canal meu aqui do YouTube, ó, tem um vídeo ensinando como faz. Eu vou até colocar agora aqui, ó. Eu vou colocar como aviso lá, ó. Se vocês perceberem aqui, ó. Eu tenho aqui vídeos, eu tenho aqui, ó. Criar um arquivo TXT do Fast Boot Get Varal, ó. Já vou colar, tá? Não precisa de colocar o arquivo, mas pega o conteúdo dele, cola no post, né, para ficar mais. É melhor ainda que ficar tirando foto e é muito grande o comando, não sai tudo. Não sai. Entende? E tem coisa que você fala toda vez, é complicado, né? Tá aqui e tá como. Isso aí eu não sabia ainda não tinha visto não. Podem criar o TXT. Pois é. Aí no caso vocês não vão criar o TXT, eles vão copiar, né, e colar o conteúdo dele aqui. Isso. Se for Motorola, né? Então já pressupõe que se você fizer isso, eu já sei que você está um passo à frente, que você já teve a linha de raciocínio de dar o Fast Boot Get Varal e colocar a saúde do software pra gente. Ver como é que tá. Analisar, exatamente. Tá lá. Tá show. Mas podia ter esses comandos aí pra Samsung também, né? Não tem. Felizmente. Eu acho que em ADB tem, mas são muito poucos. Ok, gente, então eu agradeço a cada um de vocês aí, mais uma vez eu agradeço também a vocês que acreditam aí no nosso projeto e eu tenho certeza que cada vez ele vai crescendo mais. Obrigado, muito obrigado. Beleza, qualquer coisa. Obrigado a todos aí também. Lá. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Okay. Um abraço aí pra vocês. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.